Endividamento. Por que as empresas não pagam as suas dívidas quando há caixa? Fique comigo depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores! Sejam bem-vindos novamente ao canal Ação e Ações. Eu sou o Pedro e nós vamos falar então sobre endividamento das empresas, né? É normal quando a gente começa a investir nas empresas, em ações, começa a analisar os balanços, né, dessas empresas, os resultados que elas apresentam, a gente encontra ali, se depara com algumas dívidas, algum endividamento que essa empresa tem, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, e você olha ali para o caixa da empresa, né, tanto o dinheiro em caixa mesmo que a empresa está usando, quanto o dinheiro aplicado em bancos, né, ou seja, aqueles valores que a gente já falou aqui são de alta liquidez, que ela pode lançar a mão ali para fazer o pagamento dessas dívidas, e a gente se pergunta, por que então que essas empresas estão com esse endividamento e elas não pagam essa dívida, né? A resposta vai depender do tipo de empresa que você está analisando, né? Do perfil de cada uma das empresas, né? Dinheiro no caixa, a empresa pode utilizar esse dinheiro aí como um capital de giro, né? O que seria esse capital de giro? É o valor, então, que ela tem ali, tanto no caixa quanto em bancos, em aplicações, enfim, que ela pode estar usando ali no dia a dia, né? Para pagar os seus fornecedores, para pagar os seus funcionários, fazer o negócio girar, né? Bancar ali a operação. E até que, então, ela tenha o recebimento daqueles valores que são decorrentes da operação dela, né? Dos produtos, dos serviços que ela vende ou que ela presta, né? Então, esse é o capital de giro da empresa, então muitas vezes o dinheiro que está ali é usado para isso, e conforme essa empresa vai crescendo, conforme a complexidade da operação dessa empresa, esse capital de giro ele pode ser maior, ele pode aumentar, né? O que acontece quando uma empresa toma dívidas para poder se sustentar, para poder bancar suas operações? Bom, normalmente o valor de mercado dessa empresa, quando ela está ok e ela toma mais dívidas, existe uma expectativa por parte então dos investidores, por parte do mercado que acompanha essa empresa, de que ela vá em um determinado tempo, né, um determinado prazo, pode ser num curto prazo, num médio prazo, trazer mais resultados, porque uma empresa ela toma novas dívidas não para pagar coisas que estão em atraso, né? O normal não é isso, né? O normal é você tomar novas dívidas para poder reinvestir na operação, né? Comprar concorrentes, comprar novos equipamentos mais modernos, que de alguma forma, né, ou ampliar o seu parque fabril, que de alguma forma vai trazer o que para a empresa? Mais rentabilidade. Se hoje com aquele volume fabril ela produz e ela ganha X, se você está investindo, ela vai ganhar X vezes 2, X vezes 3, enfim, ela vai ganhar mais, né? Então existe uma expectativa de que os rendimentos, que o faturamento dessa empresa vai aumentar. Então, é normal as empresas tomarem dívidas para isso, né? É necessário que vocês acompanhem a empresa que vocês estão investindo para saber se quando ela toma dívida é para reinvestir na própria empresa ou se é para pagar um caixa deficitário. Se a situação é de caixa deficitário, então existe alguma coisa errada, a empresa não está indo bem, aí é uma outra situação. Mas nós estamos falando aqui de empresas que tomam dívidas e que são dívidas saudáveis, tá? É óbvio, com isso, ao tomar novas dívidas no mercado, aumenta a possibilidade de retorno para os sócios, mas também aumenta o risco. Mas normalmente esse risco é controlado, tá? E com relação aos juros das dívidas, né? Pô, vai tomar mais dívida, vai pagar mais juros, juros para banco, né? Os juros aí estão começando a crescer novamente, tem inflação. Não seria melhor pegar de outra fonte? Olha, quando a empresa busca valores, né, busca recursos no mercado, instituições bancárias, ela emite novas dívidas, enfim, normalmente isso aí sai mais barato do que se ela tomasse o dinheiro dos sócios, né? Tomasse o valor que está ali de repente investido nos bancos, nos caixas, enfim. Por quê? Os juros que são pagos por essa dívida que vai trazer retorno, né, que está sendo então empregado, né, recursos para que essa empresa possa produzir, vender mais, faturar mais, os juros dessa dívida eles são abatidos
da base de cálculo do imposto de renda dessa empresa. Então, acaba saindo mais em conta do que realmente tomar esse valor aí dos sócios, tá? Normalmente as empresas elas fazem isso. A gente tem um caso até recente da Engie, né? Uma empresa que até então não tinha tanta dívida, né? Não, tinha um caixa robusto e pouca dívida, e começou a tomar dívida para reinvestir no próprio negócio, começou a tomar dívida controlada, claro, e o valor, então, de mercado dessa empresa começou a crescer também. Ela começou a trazer mais resultados para dentro do negócio, mais resultados para os sócios, então a expectativa do mercado é que o valor dessa empresa aumentasse, tá? Mas lembre-se, é uma dívida controlada. Poxa, como é que a gente pode avaliar então se essa dívida é controlada? Como é que a gente pode, quais são as métricas, né, que a gente pode acompanhar, avaliar para poder saber se a empresa está ok, se precisa de atenção, se não está ok? Vou deixar 3 indicadores aqui para a gente, vamos falar sobre esses 3 indicadores, para que a gente possa então fazer as avaliações das empresas. Tá? O primeiro deles é um indicador que vai avaliar a dívida bruta dessa empresa sobre o patrimônio líquido dessa empresa. Então vai mostrar justamente para a gente quanto de capital de terceiro está dentro da operação em relação a quanto de capital de sócios, né? Capital próprio está sendo utilizado para essa operação, tá? Isso é muito subjetivo, tá, gente? Mas existem algumas literaturas que dizem que para esse tipo de indicador, dívida bruta sobre patrimônio líquido, algo entre 0,4 e 1,2 vai indicar um nível saudável, tá, de endividamento, tá? Então faz aí essa relação, tá entre 0,4 e 1,2, ok, está saudável. Acima de 1,5 já é considerado alto, tá? Mas há que se ressaltar aqui, gente, que você tem que levar em conta também o tipo de operação dessa empresa, tá? E se não há distorções no patrimônio líquido, porque como ele é o denominador, né, dessa relação, dívida bruta sobre patrimônio líquido, ele está ali por baixo, se há alguma distorção a menor, então essa dívida ela pode ser um pouco também menor, né, do que realmente ela aparenta ser, tá? Um segundo indicador que eu vou deixar para vocês é a do EBIT, sobre as despesas com juros, tá? No caso, o EBIT é o resultado operacional, né, que nós já vimos como que isso é apurado lá nas demonstrações de resultado, né? Então, essa relação entre o EBIT dividido pelas despesas com juros, o que vai mostrar para a gente? Vai mostrar justamente quanto de resultado operacional foi gerado, né, em relação a quanto de dívida que foi pago, né? Então, algo ali entre 3 vezes a 4 vezes é considerado equilibrado, tá? Para uma empresa, né? Novamente, ressalto aqui que tem que levar em consideração o tipo de operação da empresa também, tá? Não dá para sair aplicando isso para toda e qualquer empresa. Existem algumas ressalvas aí, né? E menor do que 2 vezes já é considerado um endividamento elevado, tá? Então precisa dar uma olhadinha com mais calma, com mais carinho, quando esse valor aí for menor do que 2 vezes. E o último indicador, então, é justamente da dívida líquida sobre o EBITDA, tá? O EBITDA aqui que não vai levar em consideração amortização e depreciação, tá? O que esse indicador vai mostrar para a gente? Ele vai comparar quanto de dívida que existe e quanto foi gerado de resultado das operações, tá? Isso que ele vai mostrar para a gente. Ele funciona muito bem e só faz sentido, na verdade, se ele for feito em comparações anuais, tá? Então, de 12 em 12 meses. Pode ser dos últimos 12 meses ou de janeiro a dezembro, se vocês preferirem também, tá? Vai mostrar pra gente em quantos anos, em teoria, né, a empresa precisaria para quitar essa dívida, tá? Se bem que ela normalmente não faz isso, né, por esses motivos que nós já falamos agora anteriormente nesse conteúdo, tá? Mas, então, quanto tempo que essa empresa levaria, né? Precisaria, quantos anos aí que ela precisaria para poder fazer a quitação da dívida, para zerar essa dívida se ela assim o quisesse. Como eu disse, entre 2 vezes e 3 vezes é considerado ideal, tá? Tem que, mais uma vez, uma ressalva, tem que ver o tipo de operação da empresa, tá? E acima de 4 vezes já é considerado alto, tá bom? Eu trouxe aqui pra gente 3 casos que a gente pode dar uma olhadinha, então, são casos já atuais, né? Ambev, Renner e a AES Brasil, para a gente dar uma olhadinha nos números que elas apresentam, tá? Então, a Ambev,
é uma empresa bem sólida, né? Uma empresa é, com um caixa robusto, né? Então, a gente dá uma olhadinha aqui, quando a gente olha para a dívida bruta dela em relação ao seu patrimônio líquido, temos apenas 0,06, tá? Ou seja, para cada R$ 1 do sócio que está aportado ali dentro, ela tem 6 centavos que é tomado do mercado. Então é considerado baixo, né? Um valor bem baixo, um valor que está sob controle, é ok. Afinal de contas, é uma empresa sólida, né? Uma empresa grande, né? E o outro indicador aqui, a dívida bruta, a dívida líquida sobre o EBITDA, está dando negativo, né? Por quê? Porque ela tem mais caixa do que dívida, né? É o caso típico que a gente acabou de citar, né? Uma empresa que tem dívida, tem caixa maior do que a dívida, mas não paga essa dívida porque realmente não faz sentido para ela, tá? Então a Ambev aí com esse indicador zerado, tá? Na verdade, se você for dividir, né, pegar o valor da dívida líquida dela e dividir pelo EBITDA, você vai encontrar um número negativo, tá? Ou seja, tá zerado, tem dinheiro sobrando no caixa, tá? A nossa segunda empresa aqui são as lojas Renner, né? Tem uma dívida bruta sobre patrimônio líquido já de 0,62. Você vê que é 10 vezes maior do que a da Ambev. Porém, não cabe aqui esse tipo de comparação, tá, gente? São empresas que estão em nichos, né, diferentes, com portes diferentes, então é o caso de se estudar caso a caso, né, case a case, e avaliar os números, tá? O que de repente é bom para uma pode não ser bom para outra e vice-versa, né? No caso da Renner, para cada R$ 1 dos sócios que está aportado ali, né, ela tem 62 centavos ali do mercado, né? Então, a gente deu uma olhadinha ali, dívida bruta sobre patrimônio líquido, né, de 0,62 para a Renner. No caso da dívida líquida sobre EBITDA, ela tem 0,43. Ou seja, em aproximadamente aí 4, 5 meses ela pagaria essa dívida, né? É o tempo que ela levaria aí, sei lá, em torno de 5 meses, aí vai chutando alto, para ela poder pagar. Então é uma dívida que também está sob controle, tá? Um endividamento saudável, tá bom? E por último, a AES Brasil, uma empresa do ramo de energia, né? Que tem dívida bruta sobre patrimônio líquido de 2,85, né? Ou seja, para cada R$ 1 de sócio que está ali aportado, ela tem 2,85 no mercado, né? Ela toma fora. Então a empresa já com mais dívida. E quando a gente olha a dívida líquida dela pelo EBITDA, é de 1,56, ou seja, precisaria ir em torno de 15, 16 meses para pagar a dívida. Também é ok, tá? Uma vez e meia aí, né? Acho que dentro de uns parâmetros normais, tá bom? Lembrando só que a dívida bruta e a dívida líquida, qual que é a diferença entre elas? A dívida líquida você vai pegar a dívida bruta, vai subtrair o que você tem no caixa e o que sobrar é a dívida líquida, tá? Então a gente vê a Ambev aqui com dívida líquida negativa, zerada, porque ela tem mais caixa do que dívida. Já o contrário acontece na Renner e na AES Brasil, tá bom, gente? Então é isso. São estas as informações que eu queria passar para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Aproveite para se inscrever no nosso canal também, tá bom? Então um forte abraço para vocês, bons estudos e bons negócios.